Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho da leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Depois vocês pegam a Bíblia e lê. Essa leitura ela é muito conhecida. Depois eu vou comentar aqui um pouco da leitura de Malaquias, capítulo 3, versículo de 9 a 10. Tá? Lá em Atos dos Apóstolos, João mais Pedro ia chegando no templo, né? Aí quando ele chega na porta tem uma pessoa aleijada que pedia esmola, e aí deu de zóio neles, ficou com os olhos grelados neles olhando, e Pedro foi e disse assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e caminha em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro pegou ele pela mão direita, levantou ele, aí ele firmou os pés e deu para caminhar, né? E aí agora ele deu para modo de pular para riba, de alegria, e louvava a Deus, e passou a andar junto com Pedro por todo lado que Pedro ia, e ele agradecido pela cura que recebeu. Bom, mas o fundamento que eu quero explicar para vocês não é a cura do aleijado. É como Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata. Ou seja, eu não tenho nada, eu não tenho recurso, eu só tenho Jesus Cristo. Porque ele disse assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e caminha em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Tá? Então, vamos aqui. Aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo de 9 a 10. Esse aqui eu vou ler para vocês. Vós trazeis o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me com isso. E disse Javé dos exércitos: para ver se eu não abrirei a janela dos céus e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância. Estão usando isso aqui, hoje, para arrancar dinheiro do povo. Estão confundindo essa palavra aqui, para que haja alimento em minha casa. O dízimo que você leva para a igreja é para que tenha alimento na igreja. Por que Deus cobra esse dízimo? É para alimentar os mais fracos. Hoje, as pessoas estão usando esse termo aqui, que você só pode ser abençoado trazendo o dízimo. Tá, é verdade. Só que a pessoa que recebe o dízimo, ao invés dele dividir com os pobres, como Deus pede, que é para ter alimento na igreja, ele pega o dízimo e compra a fazenda. É preciso vocês acordar. Bom, aqui voltando lá em Pedro. Pedro, que era já o Papa da igreja colocado por Cristo. Veja que Pedro não tinha recurso. E em Atos aqui afirma que as pessoas vendiam as propriedades, trazia todo o dinheiro e entregava na mão dos apóstolos. E era dividido de acordo com a necessidade de cada um. Olha aí. Então veja só. Procura na história da igreja se algum apóstolo comprou casa, se algum apóstolo comprou fazenda,
se algum apóstolo comprou apartamento, se foi dono de bens materiais. Frisa bem isso. Por isso que eu quero que vocês leiam essa leitura, reflita, que está aqui em Malaquias 3, versículo, vocês podem voltar aí do versículo 6 a 10 e ler, reflita direitinho. O que é o dízimo? Para que é o dízimo? E aí vocês vão ver lá em João, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Tá? Aqui é Malaquias, Malaquias 3, de 6 a 10. E lá, Malaquias, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10. Então veja só. As pessoas que são eleitos a trabalhar com o Evangelho, eles não andam atrás de recursos. Porque o povo sustenta ele. Veja que, tendo alimento no templo, o padre não precisa de dinheiro, ele não precisa de carro, como de fato não tem. A igreja que tem carro para eles andar, paga o combustível. Com esse dinheiro do dízimo, que vocês levam para a igreja. Então esse dinheiro do dízimo, na igreja de Cristo, é para manter os gastos da igreja, com limpeza, com despesa, a alimentação do padre, o carro para o padre andar, o combustível, enfim, a despesa da igreja e alimentação para quem tem fome, para quem está precisando, tá? Então é para isso que Deus cobra o dízimo. E as pessoas estão fazendo besta dos outros, criando igrejas para se dar de bem na vida. Estão vendendo a palavra de Deus e arrancando o último centavo que você tem para sustentar a tua família. Você ajuda o cara a comprar fazenda. Então, você não está servindo Jesus. Você está servindo o cara. Uma vez que a pessoa cria uma igreja e não concorda com a igreja de Cristo, a igreja é dele. E você está sustentando ele. Você está enriquecendo ele. Você não está matando a fome das viúvas e dos órfãos como Deus quer. O alimento no templo é para as pessoas que estão com fome, que está doente, que precisa de remédio. É para isso que Deus cobra. Ele deixa bem claro aqui, ó, para que haja alimento em minha casa. Amém, meus irmãos? Então veja que Pedro era o Papa e não tinha dinheiro. Como você vê o Papa, ele não é dono de nada. Quando o Papa morre, você já viu família ir lá buscar herança? Não tem. Quando um padre morre, você já viu a família ir lá na igreja buscar a herança do padre? Não tem. Essa é a diferença das pessoas que são pastores na igreja de Cristo. Tá? Eu estou gravando isso aqui para clarear mais a mente das pessoas que vê esse vídeo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E um abraço a todos. Fiquem com Deus.